Olá a todas, todes, todos. Meu nome é Monique Brito, sou integrante do Laboratório Afetar e estou aqui hoje para a gente bater um papo, na minha perspectiva, muito interessante sobre Janeiro Branco. Sou psicóloga, professora na UF e nordestina, e hoje vou conversar com uma pessoa muito querida, que se chama Luiz Argolo, psicólogo nordestino também, do interior da Bahia, psicólogo, professor, que já tem atuado nas políticas públicas sociais, especialmente na educação, e que tem umas experiências muito bacanas para a gente trocar figurinhas aqui, bater um papo sobre esse tema. Janeiro Branco e saúde mental. O que isso nos faz pensar? O que isso nos convoca a pensar? Mas antes de desenrolar aqui, deixa eu dar as boas-vindas ao nosso querido convidado. Olá, Monique, que prazer mais uma vez estar contigo na live. Agradeço muito o convite. Como você disse, né? Sou aqui do Nordeste, do interior da Bahia, mais precisamente. Tenho caminhado pelas políticas públicas, né? Tenho um carinho especial pela educação e é isso, né? Tenho construído e contribuído para a desconstrução também de muita coisa aqui na minha região. Eu quero também me autodescrever, né? Eu estou usando uma camisa, um polo vermelha, estou de óculos. Aqui no fundo tem os livros, uma prateleirazinha com alguns livros. Tem uma Mafalda logo aqui também, uma parceira, inspiração também. Uso barba, estou de brinco. E é isso, estou muito feliz, estou com um sorriso largo aqui no rosto por estar aqui participando desse encontro. Muito Concordo obrigada. contigo. É uma discussão muito importante e necessária, né, nos dias de hoje. Luiz, muito obrigada por me lembrar, inclusive já fiquei assim, ó, querendo conversar. Também vou me audiodescrever. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, assim, lisos, pouco abaixo do ombro. Estou usando uma blusa vermelha também. Fica aí. Uso óculos. Estou usando um tampão no olho direito, que pode aparecer à esquerda para vocês, né, com a gravação. E estou aqui para a gente ir iniciando essa conversa, que eu espero que, mais do que trazer respostas, traga questionamentos, né? Porque o que a gente pensou em compartilhar aqui são perguntas. A gente acredita muito que as perguntas nos fazem mover, produzem movimento. E é isso que a gente quer que aconteça, né? E nós aqui nessa troca que vai acontecer, e em quem estiver escutando e que posteriormente queira trocar também uma ideia com a gente, né? Pelas redes sociais, por tudo isso. Luiz, o Janeiro Branco traz algumas polêmicas. Já vou começar assim, abrindo, escancarando as portas às janelas, né? Traz um quê de polêmica, né? A gente sabe que nós hoje na saúde coletiva, no âmbito da saúde coletiva, saúde pública, temos essa coisa dos meses temáticos, né? Com suas cores, com seus temas, que é uma pauta defendida por algumas pessoas e encarada com certo receio por outras. Já vou trazer que receio é esse, né? São pautas, por exemplo, como a gente tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, né? De cuidar da saúde da mulher e da saúde do homem. Rosa e azul, meninas usam rosa, meninos usam azul, acho que a gente já superou e precisa superar isso, né? Da mesma forma, o Janeiro Branco. As cores associadas às temáticas não são aleatórias. E a gente vai bem falar isso aqui, né? Mas de primeiro já trago assim, né? Às vezes um questionamento que se traz tá, então só vai se oferecer, por exemplo, rastreamento de câncer de mama para mulher no mês de outubro, que é o outubro rosa, né? Acaba. Óbvio que a prevenção e a promoção precisam estar ali como vanguarda, mas elas precisam estar o ano todo. As campanhas servem para trazer alerta, né? Mas
como, digamos assim, uma caída, uma desvirtuada disso, acaba, ao invés de ampliar, focando demais apenas em uma determinada época do ano, né? Aí vamos trazer essa reflexão para o Janeiro Branco. Já trouxe aqui a primeira polêmica que a gente vai destrinchar, mas já passa a bola aí. Se você quiser ir trazendo mais polêmica, só para a gente ir. Não, então, quando a gente fala dessa ideia das cores, né, a gente chama as pessoas para refletir um pouco sobre isso, a gente está chamando para uma desconstrução, né, como eu disse agora há pouco, que tem sido um movimento que eu escolhi fazer na minha atuação, né, de desconstruir mesmo, de incomodar, de provocar, porque isso é necessário. E aí, quando a gente começa a entender e pensar criticamente acerca desses movimentos todos que acontecem, que embora eles sejam muito, às vezes, sejam muito importantes, né, como todas essas outras campanhas que você sinalizou, que movimenta a unidade básica de saúde mesmo, ela ganha ali um movimento diferenciado naquele mês para chamar as pessoas a atenção, enfim. Mas a gente não pode esquecer as outras mensagens que isso traz, né? Sobretudo ali, camuflada, que está ali enraizada, que, enfim, precisa, né? E que diz muito sobre a nossa cultura, sobre os nossos hábitos. Então, esse movimento de questionar e criticar não quer dizer necessariamente que a gente está indo contra a corrente por ir. A gente está resistindo por resistir. Não, a gente só está convidando as pessoas a refletir mesmo, a pensar qual a intenção, né? Qual é o objetivo disso e por que não ser diferente. Né? Se a gente fala de saúde mental, e aí quando você começou a falar, eu logo me lembrei de uma questão que eu acho que vai nos ajudar a pensar. Circulou muito nas redes sociais nos últimos dias, sobretudo ali no finalzinho do ano, uma imagem de um muro com a frase: a saúde mental é coletiva. Era só isso o post, né? Saúde mental é coletiva. Então, quando a gente entende que a saúde mental é coletiva, a gente tem que olhar e a gente tem que enxergar as miudezas que compõem esse coletivo. E a miudeza que compõe esses coletivos é todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, todo tipo de manifestação, todo tipo de crença, todo tipo de origem, de região, enfim. Então, eu preciso cuidar para que todo mundo se acolhido nesse movimento. E aí, quando a gente traz o branco como uma mensagem inicial, o que é que a gente está dizendo? O que é que a gente está reforçando? Né? A gente vai trabalhar lá com a ideia da linguagem colonial, de que o branco é o ideal, né? E a gente vai trazer a ideia de tantas outras coisas que reforçam discretamente e às vezes também muito escancaradamente o racismo, a ideia de que o branco é o ideal, de que o branco é o que consegue, é no branco que a gente consegue encontrar paz, é com o branco que a gente consegue ressignificar a nossa vida, enfim, porque tem essa ideia, né, de que, inclusive eu ouvi de uma pessoa recentemente, ela dizendo assim, mas eu acho que a ideia do Janeiro Branco é porque me lembra muito uma folha em branco, que eu posso reescrever, eu posso, enfim, e aí eu falei, você já pensou em reescrever em uma outra cor, em uma outra cartolina, experimentar isso em outras cartolinas, né? De pegar e comprar um caderno diferente para você começar a escrever, também é possível. Não estou de brincadeira, obviamente, mas eu chamei ela para pensar o quanto isso tem violentado algumas existências, né? E tem reforçado mesmo essa ideia. Então, quando a gente chama a atenção de pensar um pouco sobre a ideia do Janeiro Branco e de toda a mensagem racista que vem com ele, é para isso, para a gente refletir em tanto de outras coisas que tem acontecido na nossa vida e que tem reforçado essas violências. E aí a gente precisa repensar. É ideal mesmo usar esse nome? Acolhe todo mundo? Vai dar conta de todas as outras coisas, né, que acontecem, enfim. Isso, perfeito, né? E assim, não é porque... E é como você fala, né? Com todas as letras, sim, traz uma mensagem de cunho racista. Aí a gente não vai discutir aqui, teve uma intenção de ser racista, não teve. Não, precisamos entender que nós vivemos uma sociedade racista, estruturalmente racista, e que quando a gente associa a imagem do bom, da saúde, ao branco,
o que imediatamente a gente associa ao oposto, né? Ao adoecimento, ao sofrimento. E aí, quando eu trago, assim, que a gente vive numa sociedade estruturalmente racista, a gente, inclusive, tem que ter o cuidado, porque, ó, rolou aí esses tempos também, polêmica, coisa assim, de que, não, é que a sociedade, de justificar o nosso racismo, dizendo, porque a nossa sociedade é estruturalmente racista. Quando a gente reconhece que vive numa sociedade assim, não é de forma alguma para justificar o nosso próprio racismo, é para que a gente se compreenda a história e que passe a ter posturas e atitudes antirracistas, né? Uhum. E aí, quando fala assim, mas não tive intenção. Sim, mas a palavra, o termo já traz, né? Não vou nem citar aqui para não dar ibope, mas várias expressões que a gente hoje evita usar, de lista tal, de fazer tal coisa com tal pessoa, sempre associando o negativo ao escuro, ao negro. Então, a gente tem que sair disso, assim como sair de Outubro Rosa e Novembro Azul também. Nada é aleatório, nada é por acaso, né? Toda construção social, ela traz impregnada toda a nossa história. A nossa história é racista, é de violência, né? Então, a gente precisa reconhecer isso e não reproduzir, parar de reproduzir práticas de cunho racista, né? Além de outra coisa super interessante que você falou dessa coisa do individual, né? Tipo, se cuide-se, procure psicoterapia. O próprio Conselho Federal de Psicologia, né, há algum tempo já se posicionou em relação a isso também, né, de que não assina embaixo dessa campanha, que não é individualizar, porque quando a gente individualiza, a gente responsabiliza e, pior, culpabiliza o sujeito, né? O indivíduo, tipo. E até brincar aqui que tem um conceito muito usado na psicologia, a gente já conversou sobre isso, né? De resiliência. Tipo, vamos trabalhar resiliência. Janeiro branco, vamos trabalhar resiliência. E muitos esportes aí já trazem essa palavra e essa ideia. O problema em si não é a palavra, o conceito, né? Mas é o uso que nós, pessoas, fazem, uma desvirtuação que a gente faz disso, né? Não é algo, que bacana, foi resiliente, esteve resiliente nessa situação. Não, é tipo a obrigatoriedade, né? Dessa ditadura da felicidade, que não, você tem que ser resiliente. E a pessoa tem algum motivo para sofrer, porque o sofrimento, ele tá na nossa existência, né? E aí ela recebe essa carga, né? Essa mensagem que ela não pode. Mas você tem isso, tem aquilo, você vive isso, você não pode sofrer. E ela já tem o seu sofrimento original, vamos dizer assim. E aí sofre ainda mais por estar sofrendo, se sentindo culpada por sofrer e existirem pessoas numa situação pior, né? Então, essa cobrança dessa exigência de uma resiliência, você tem que ser, não estar ou ter sido resiliente, mas tem que ser resiliente, é uma cobrança que aumenta muitas vezes o sofrimento, né? Então, por exemplo, esse tipo de coisa é muito ruim, não vou dizer até talvez equivocado quando se trabalha em campanhas para promover a saúde mental, que a gente precisa perceber e encarar da forma mais ampliada possível, né? Não simplesmente como uma ausência de um transtorno psíquico, né? E aí você me fez mais uma vez lembrar de uma repórter que essa última semana ela fez um post. Ela é uma mulher negra, ela dizendo, olha, eu não quero mais ser chamada de guerreira, eu não quero mais ter esse lugar, olha, ela dá conta do mundo, ela é uma guerreira. Não é mais sobre isso, né? Ela também não quer mais essa responsabilidade de ter que levar o mundo nas costas. Aí ela brincou até, ela disse, olha, hoje eu quero cansar no CrossFit, eu quero pegar o peso do CrossFit, mas eu quero estar bem, eu quero isso, enfim, né? Porque tem isso também. Ao mesmo tempo que a gente olha e culpabiliza e traz essa ideia da saúde mental do sujeito, do indivíduo, né? Individualmente falando, a gente também traz, por outro lado, a ideia de que ela precisa ser sempre essa pessoa forte. Nós precisamos ser essa pessoa forte o tempo todo. E isso não dá mais. E a gente não consegue mais lidar com isso. Os últimos tempos trouxe isso à tona, né? Eu lembro que a gente não pode falar sobre saúde mental e
ignorar o que nós vivenciamos no Brasil nos últimos anos, né? A gente precisa lembrar, né, dos ataques que foram sofridos, que as políticas de saúde mental sofreu, né, a saúde coletiva de modo geral, né, todo o sacateamento que aconteceu ali, enfim, na tentativa de diminuir cada vez mais as nossas conquistas, né, de tirar de nós o que já era de fato um direito. Então a gente precisa lembrar o quanto as pessoas sofreram, o quanto as pessoas que eu, por exemplo, um homem gay, quantas vezes eu sofri ao ver uma reportagem dizendo que a pauta LGBT não era mais uma prioridade, que a saúde da população LGBTQIA+ no Brasil não deveria ser uma pauta de prioridade na gestão do governo federal, do governo do estado, enfim, seja lá como for. Eu, enquanto pessoa LGBT, eu sofria, eu não conseguia assistir jornal, eu não conseguia acompanhar, eu me afastei das redes sociais. Então, tudo isso influencia. Então, não tem como dizer que eu posso sozinho cuidar da minha saúde mental. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autonomia de levantar de manhã e dizer bom dia, sol, hoje meu dia vai ser lindo. Não cabe isso. E a psicologia ela não pode mais compactuar com esse tipo de ideia. Né? E a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente sustentando esse discurso por aí afora, dizendo, olha, tudo depende de você, é você que é responsável por tudo que você pensa, jogue para o universo vai lhe devolver. Meu Deus, quem dera se fosse isso. Diga isso para uma mãe que tem 3, 4 filhos e levanta de manhã, não tem um pedaço de pão para pôr sobre a mesa. Fale com ela que ela vai conseguir ter um dia maravilhoso, sendo que os filhos delas vai sair, vai rodar 2, 3 horas para chegar na escola. Parece estranho, parece exagero o que eu estou dizendo, mas eu já acompanhei casos assim, de crianças que saem 10 horas da manhã da sua casa para chegar, para ter a aula 1 hora da tarde e não almoçam, e não tem o que fazer. E aí, no final do ano, todo mundo queria avaliar essas crianças da mesma forma que avaliava a que mora em frente à escola. Entende? Então, a gente não pode deixar essas questões de lado, porque isso é saúde mental. Saúde mental é fome, saúde mental tem a ver com racismo, com LGBTfobia, com feminicídio, né? Com uma série de violências. Então, a gente não pode desassociar e querer fazer desse mês um espetáculo. Eu acho que essa é a palavra. Perfeito, perfeito. Né? Essa espetacularização da saúde mental, né? Como se fosse, nossa, tenho isso e vou lutar por isso. Eu sozinha, olha, trazendo uma perspectiva meritocrática, né? Para quem tem saúde mental. E vamos pensar que saúde mental não é sinônimo de ser feliz e estar feliz, né? Pelo contrário. Porque, inclusive, ter a oportunidade, como você falou, estamos cansados, não quero ser guerreira nenhuma, né? Aí lembro de outro que casa muito, que é tipo, zona de conforto, não tô querendo sair dela, não, tô buscando há muito tempo essa zona de conforto, porque a vida tá difícil pra caramba, né? Então, com tudo que você citou, né? Inclusive pensando nessas maiorias que são minorizadas e no sentido de acesso a direitos, né, que são vulnerabilizadas no nosso país. Não é uma questão só do nosso país, mas a gente está discutindo esse âmbito, né, esse contexto, né, que o nosso país e que, sim, nos últimos anos foram extremamente violentadas de múltiplas formas. No âmbito da saúde mental, 30 anos de avanço da luta antimanicomial, construindo uma reforma psiquiátrica para ser desmontada, né, em poucos anos, com notas técnicas, com, né, volta de manicômio para fazer parte de uma rede de atenção psicossocial. Então, não dá para pensar a saúde mental, né, só retomando o que você falou, sem pensar em necessidades básicas de sobrevivência em condições de vida. Você relatando, né, que você dia também atendo muitas mulheres nas políticas públicas, né, que, por exemplo, trazem no seu sofrimento psíquico muita história de violência, de abusos múltiplos, diversos, de todas as formas.
como que a gente vai cuidar da saúde mental de uma pessoa dizer assim, vamos conversar sobre isso e tal, da pessoa que vai sair dali e vai ser violentada de várias formas em casa, né, no trabalho, na rua, que tem medo de andar, né, na rua, medo de sair, alguém que não tem como alimentar-se e alimentar sua família. Como que a gente vai falar e tentar construir, produzir saúde mental se esse básico não existe? Né? Então, a gente tem que entender a saúde mental como uma junção de tudo isso. Então, a gente não vai a gente tem que discutir a acessibilidade, não digo nem só da psicoterapia, no sentido mais estrito, né? Mas o saber psicológico que ele possa estar presente, né? Nas políticas públicas, no dia a dia, que o acesso a cuidado. E o cuidado pode vir de muitas formas, né? De muitas formas. Ele precisa estar ali, uma palavrinha essencial, ter acessibilidade a esse cuidado. A saúde mental se produz com acesso à vida, né? À alimentação, à moradia, a lazer, à cultura, a tudo. Então a gente não pode simplificar, a gente não pode delimitar e muito menos a gente não pode individualizar isso, né? É perfeito, né? O que você coloca. E sim, não é mimimi, não é trelelê. A pauta da saúde mental sendo trazida apenas no janeiro, uma vez por ano, dissociada de outras pautas, inclusive, né? Dissociada de outras Inclusive, por pautas. exemplo, o suicídio, que tá lá em setembro. Sim. Você fala de saúde mental agora e parece que aí você dá um intervalo de quase 9 meses para você voltar a falar sobre suicídio. E Que uma diferença campanha é nunca essa? se remete à outra. Nunca, Não nunca, que eu tenha percebido. Né? nunca. Perfeito. Totalmente desassociada uma da outra. E aí eu tenho, e aí você acompanha a minha trajetória há muito tempo, e eu aprendi isso com você, inclusive. Eu aprendi a entender a psicologia, uma psicologia que se faz de portas abertas, sem perder o rigor, né, da nossa profissão, sem perder os parâmetros éticos, obviamente, tudo isso. Mas quando eu digo é importante a gente pensar e começar a construir uma psicologia de portas abertas, é uma psicologia que dialogue com a realidade do sujeito que vem até nós, sabe? E que eu não queira colocá-lo dentro de uma sala e dizer o que a teoria me ensinou a fazer. Eu quero ouvir dele o que ele está dizendo para eu começar a construir com ele, inclusive, uma nova teoria, para dialogar com a realidade dele. Quem Né? sabe mais da vida daquela pessoa que ela própria, né? E a gente tem essa coisa, esse furor de querer saber, de querer afirmar, interpretar, né? E aí, nesse movimento nesse lugar. Isso, pois é. E aí, nesse movimento que você traz, é de uma construção, de uma ampliação da clínica. E aí, não digo que é só, às vezes, esse conceito de clínica ampliada, que a gente tem trabalhado muito na saúde pública e coletiva, fica parecendo que é só a clínica que é feita fora do consultório tradicional, mas não é. A clínica epistemologicamente precisa se ampliar, né? Precisa ser uma clínica comprometida ética e politicamente, que não seja aquela clínica do clinos ou clínicos, que é do inclinar-se sobre para cuidar, que isso já traz uma hierarquia, né? Uma inclinação de alguém que sabe mais para cuidar de um coitado, uma coitada que está ali só para receber, mas de uma clínica clinamen, de produzir desvio, ruptura, novos possíveis. Exatamente. Né? E que movimenta, e que é movimento, né? É sinônimo de movimento. E aí eu vou dizer porque toda hora eu vou me lembrar de algum meme, de algum post do Instagram, porque são essas as mensagens que estão chegando na maioria das pessoas. E como psicólogo, eu recebo muitos encaminhamentos de pessoas. O que tu acha desse post? Olha isso que eu vi, lembrei de tu, né? E eu acho que isso é muito gostoso. Quando eu recebo algumas mensagens das pessoas, por exemplo, alunos, né? Eu acho que eu não lembro se eu falei aqui, mas eu também sou professor universitário aqui numa faculdade aqui da região, aqui da minha região, e eu atuo na disciplina, inclusive eu ministro a disciplina de Psicologia, Gênero e Relações Étnico-Raciais. E aí eu tive algumas experiências na disciplina, que inclusive tem sido
tem sido muito potente, muito bonito o encontro com os estudantes com essa disciplina. E aí eu comecei a receber dos meus alunos, assim, eles mandaram mensagem: olha, professor, eu vi isso, lembrei da nossa aula. Então, isso para mim é fundamental. E aí eu vou trazer sempre nas minhas falas, onde eu estiver, o Instagram, porque eu acho que é o nosso, no momento, é um lugar de conhecimento amplo, né? E aí eu lembrei de uma página que eu sigo e gosto muito, que é Antimanicomial, a luta antimanicomial, se eu não me engano. E aí tem ela nos alguns estados. E aí tem um post lá que diz assim: nem tudo é CID, às vezes é sobrecarga, às vezes é desigualdade social e o sistema te oprimindo. Acabou, sabe? Eu não preciso. Então, quando a gente fala dessa abertura, de pensar essa clínica mais aberta, essa psicologia de portas abertas, é para lembrar disso. Que eu não preciso receber aquela criança que trouxe inicialmente algumas queixas do contexto escolar dela, na relação dela com a escola. Eu não preciso ficar ali procurando autismo, TDAH, não. Às vezes eu preciso só ouvir qual é o contexto daquela criança, qual é a relação dela com o ambiente familiar. E às vezes o diálogo, o modo como a gente vai trabalhar isso, faz com a escuta a essa criança já faz toda a diferença. E eu volto a dizer, eu me referencio muito à educação, porque é lá também que se constrói saúde mental. Né? É isso. Nossa, concordo demais, né? Acesso à educação que constrói, né, outras vias de acesso, né? A educação produz muito isso. A educação produz vida também, né? A educação formal e para além da formal também, mas a educação enquanto política pública que precisa, né, de sair desse sucateamento atual e precisa ser valorizada, assim como as outras políticas públicas sociais precisam ser, né? E aí, imagina, você estava falando aí da criança que sai 10 da manhã para ir para a escola, para uma aula que começa uma e não almoça, né? Como que a educação está intrinsecamente ligada à condição de vida, né, de estar no mundo, de se relacionar com o mundo e, obviamente, com a saúde mental. Né? Então, assim, você até trouxe no início, a gente não vem aqui, ó, vamos falar mal do Janeiro Branco. Não, a gente está aqui refletindo com essa campanha, né? Refletindo aqui com que ela nos faz pensar. Não é para desmoroná-la e desmontá-la, mas é para agregar e, como falei no início, né? O que ela nos faz fazer? O que ela nos faz pensar? E aí pensa que a potência dos encontros alegres, né, que Spinoza fala, né? Que a gente possa construir um encontro alegre que é aquele que nos faz movimentar, né? Nos faz produzir movimento. A campanha existe e a gente pode pensar, a gente está pensando com ela, né? Sobre mais do que sobre ela, está pensando com ela. Talvez coisas que se ela não tivesse começado a existir, né, passasse batida aí, né? A gente precisa sim problematizar tudo isso, a gente precisa sim se implicar enquanto pessoa, né, enquanto cidadã, cidadão, eu enquanto professora, né? Eu não posso, você enquanto professor, enquanto psicólogo, né, de políticas públicas, a gente não pode não perceber, por exemplo, o sofrimento que muitas vezes a própria academia gera, né? Que eu, como professora, posso gerar para as minhas alunas, alunos. Sem dúvidas. Na disciplina de TCC, por exemplo, né, que geralmente é a que a gente mais fala sobre isso, mas a gente não pode deixar de considerar também que as outras também produzem sofrimento, né, dependendo de como cada um constrói a relação com a disciplina. Mas o TCC especificamente, a gente precisa o tempo todo ficar atento à relação que se constrói com aquele orientando, né? O modo, o contexto daquele orientando, a forma como a gente avalia, eu digo enquanto professor, né? E também, enfim, mobilizar a instituição para talvez chamar a atenção e dizer, peraí, talvez a gente precisa flexibilizar um pouco mais, entender um pouco melhor a dinâmica, adequar um pouco o modo de avaliação, né? As ferramentas, reavaliar quais são as ferramentas que estão sendo disponibilizadas e que possa, de algum modo, diminuir esse sofrimento deles, enfim. Desde o primeiro semestre, já trabalhar de uma forma diferenciada, desconstruindo esse medo. Enfim, são várias questões que são simples,
mas que vem trazendo para a gente uma série de reflexões e vem nos convocando a uma série de reflexões. Né? Eu acho que é muito importante. E aí me lembro mais uma vez de uma atividade, porque a gente fala tanto de não ser racista, né? De lutar contra o racismo. Aí nessa disciplina, eu encerrei a disciplina, até compartilhei contigo na época, eu encerrei a disciplina com essa discussão. Peraí, a gente está falando tanto de racismo, de oferecer uma psicologia que consiga acolher essas demandas e tantas outras. O que a gente tem feito na prática? E aí foi quando eu tive a ideia ali com eles de construir livros de história antirracista, para que a gente pudesse usar, inclusive, na clínica. Né? E talvez aquele instrumento sirva de referência para que a gente crie outros materiais, adeque melhor os nossos materiais. A psicologia ainda falha muito nisso, né? A gente tem muita coisa que usa na psicologia, mas que ainda não está conseguindo dialogar com a realidade do Brasil. Eu não digo nem do Nordeste, eu digo ali do Brasil, já do Brasil, né? Enfim, são esses movimentos que acontecem, que campanhas como essa vão nos ajudar. Como você mesmo disse, né? A gente tem que assumir esse lugar. Aí quando alguém me convida, as pessoas falam, você critica tanto o Janeiro Branco a campanha. Eu falei, não critico a campanha Janeiro Branco. Eu critico a configuração como ela se apresenta. E eu vou participar, agora eu vou fazer uma colaboração crítica. A minha colaboração é crítica. E vamos lá, continue. Maravilha, né? Bem essa a pegada mesmo. Nossa, já aqui, ó, a cabeça fervilhando, né? De coisas. E eu acho que talvez a gente possa ir finalizando e a gente falou que em convocar, né? A gente primeiro se colocar nesse lugar, né? A gente, tipo assim, nossa, não naquele lugar se culpabilizando de nossa, tenho que produzir minha saúde mental, mas nos pensando enquanto sujeitos coletivos, né? Por exemplo, aí falando de mim, eu sou uma mulher branca, uma professora, mulher branca. Eu preciso discutir isso, porque a gente também desvirtua outro conceito, né, do lugar de fala, né? Enquanto pessoa branca, não vou discutir isso, pelo contrário, racismo é coisa de branco, foi branco que criou, né? Então eu preciso muito discutir a partir desse lugar, sim, o racismo, e como Angela Davis nos convoca, nos lembra, né? Numa sociedade racista não basta a gente não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Então, nossas campanhas, nossas atitudes, nosso comportamento enquanto pessoa, enquanto professor, em todos os espaços que a gente esteja, precisam ser antirracistas se a gente quer construir uma sociedade assim,